No programa Meu Negócio Nômade de hoje, vamos conhecer a personal stylist Tiara Mendes. Piauiense da cidade de União, essa mulher forte largou seu ofício como contadora para atuar na área de consultoria de imagem. Hoje ela já possui mais de 2.000 seguidores em suas redes sociais e acumula carisma por onde passa com histórias de superação. Vamos conhecer essa empreendedora? Meu nome é Tiara Mendes, eu tenho 32 anos, eu sou piauiense de uma cidade do interior chamada União. Há 2 anos e 3 meses atrás eu decidi que eu iria fazer uma transição de carreira e morar sozinha. Então eu decidi vir morar em Brasília. Nessa época eu trabalhava com a parte de contabilidade, então eu era contadora e tinha um emprego público. Então eu decidi pedir exoneração desse emprego para realmente vir a Brasília e trabalhar com consultoria de imagem. Para mim, a consultoria de imagem, ela não é um simples trabalho que me dá uma renda, ela é muito mais do que isso. É realmente um propósito de vida, onde eu vejo transformação, né, de vidas, transformação de mulheres e homens que vêm até mim em busca disso. Eu sempre fui muito sonhadora, eu confesso isso, e por estudar muito, eu comecei a ampliar os meus horizontes. Além disso, quando eu estava procurando uma profissão onde eu fizesse aquilo que eu amasse, eu encontrei na consultoria de imagem esse propósito de vida, de unir aquilo que eu era tão boa já na época da escola, né, que é a parte de arte, a parte de cores, como também os elementos de transformação de ser humano. Hoje eu vejo a consultoria de imagem não apenas como algo que veste a nossa roupa, mas como uma profissão que desenvolve pessoas para elas alcançarem o objetivo de vida que elas querem. Nesse caminho, eu cheguei aqui em Brasília, eu não conhecia ninguém, porque era uma cidade onde eu nunca tinha vindo, né? E eu até falo, muitas pessoas me perguntam por que Brasília. Eu só tinha uma coisa, eu só tinha um pensamento, que eu queria um lugar onde eu me sentisse em casa. E de fato, quando eu saí da minha cidade para vir a Brasília e eu comecei a conhecer a cidade, eu me senti em casa. E foi um ambiente que eu recebi acolhimento, eu recebi muito apoio de várias pessoas quando eu começava a contar a minha história de vida, que era uma menina ainda muito sonhadora, com muita perspectiva, olhando sempre para o futuro, para o lado positivo das coisas, mas com muito desejo, muita vontade de transformar vidas. Faz cerca de 5 anos que eu comecei a estudar consultoria de imagem e nesse processo que eu me apaixonei. Eu lembro do meu primeiro curso e a gente tinha uma sala de 10 mulheres, onde todas elas tinham um curso de moda e eu era a única pessoa que vinha do interior e não tinha nenhum curso aprofundado nesse sentido. E ali eu comecei a ver que eu tinha um talento, não era só um conhecimento técnico, era muito mais do que aquilo. Era uma habilidade que eu tinha e que eu precisava apenas desenvolver. Foi em 2019 realmente que veio isso. Mas o despertar veio mesmo quando eu comecei a trabalhar com a parte de contabilidade e eu vi que eu não tinha muita afinidade com a profissão. A partir daí eu comecei um processo de autoconhecimento para descobrir o que realmente eu gostava de fazer. E aí surgiu a consultoria de imagem. Um dia de trabalho comigo começa logo cedo, onde eu acordo e já me preparo para ir ao encontro da cliente. Na maioria dos atendimentos, eu vou até a casa da cliente, por exemplo, realizar o teste de cor, fazer montagem de looks, o closet clean também acontecem todos, né, no quarto da cliente ali ou então na casa dela. Então esses momentos eu sempre comunico para a cliente antes, né, que eu vou estar indo, o horário, então geralmente a gente sempre marca ou no turno da manhã ou no turno da tarde.
Os nossos atendimentos geralmente levam em torno de 2 a 4 horas se for uma montagem de looks. O benefício de atender o cliente na casa dele é a comodidade para ele, é o conforto que ele tem também, porque o serviço de consultoria é um serviço que realmente entra na vida do cliente, né? Então é importante que ele se sinta num ambiente seguro, que é a casa dele. Então isso é um benefício muito importante, né, para quem está recebendo esse tipo de atendimento. O desafio desse atendimento é o tempo que a gente leva para chegar até a casa do cliente, o trânsito que muitas vezes a gente, né, pega, o material que a gente tem que levar, né, que é uma mala com vários utensílios. Hoje o que eu mais utilizo para atrair clientes é o resultado das minhas clientes. Então esse é o ponto principal, que é falar sobre a transformação de vida que as minhas clientes vivem. Outro ponto importante que eu uso para atrair clientes é o network, que é um movimento que é importante para um empresário. É participar de eventos, participar de rodas de conversa, participar de encontros. Então, todos esses movimentos eu estou sempre inclusa para que eu consiga conhecer mais pessoas e atrair mais clientes. Sem dúvida alguma, o network é um ponto principal, importante, e é o que eu faço bastante. Eu fidelizo os meus clientes oferecendo o melhor que eu tenho. Então, quando eu vou para o atendimento, eu vou realmente munida de muito amor. Tanto é que eu deixei o emprego público, eu deixei a minha família, né? Deixei abrir mão de algumas coisas que eram importantes para mim, para estar aqui e me entregar realmente à profissão. O mais interessante é que, como consultora, a gente acaba também se envolvendo um pouco, né, na história do cliente, e tem várias histórias de transformação que me deixam bastante emocionada, mas tem uma em especial que aconteceu bem no início lá da minha consultoria, que eu comecei realmente a atuar na profissão, que era uma jovem de 25 anos que conheceu um americano e eles estavam noivos. Ela ainda não conhecia os sogros dela e ela estava, né, de viagem para casarem nos Estados Unidos. Ela me procurou porque ela queria comunicar a feminilidade, ela queria passar essa imagem, né, de uma mulher mais feminina para os sogros dela e também para o esposo, porque ela tinha aprendido que uma mulher deveria estudar para depois casar, enfim, ela tinha lá os seus valores, né, que ela tinha aprendido, e agora ela queria mudar, ela queria se tornar uma mãe, uma esposa e uma mulher mais feminina. E foi aí, nesse processo que nós vivemos juntas, que depois da consultoria, ela chegou para mim e falou: Tiara, eu alcancei o resultado mais do que desejado, porque depois que eu vivi esse processo de transformação com a minha imagem, eu escutei o meu esposo me chamando de princesa. Princesa era um nome que o pai dela chamava quando era criança. Então, foi uma história, uma experiência que me emocionou muito, porque foi uma transformação, muito mais do que isso. E chegando nos Estados Unidos, ela alcançou o carisma, o respeito e o carinho, né, também dos sogros dela, que acabavam vendo ela como uma princesa. Sem dúvida alguma, o diferencial do meu trabalho é trabalhar com amor e com empatia, porque muitas das histórias que as mulheres contam para mim foram histórias de vida também que eu vivi. Então, eu não passo para elas apenas técnica, eu passo para elas também experiência, porque eu vivi muitas dessas questões que elas vivem com relação à imagem delas. Eu também vivi muitas das dores que elas trazem, né, para mim. Então eu consigo ter um olhar mais empático, eu consigo ter um olhar mais de amor para esse atendimento e eu consigo ajudá-las também nesse quesito. Então eu acredito que um diferencial meu é realmente a experiência do que eu vivi e conseguir transformar e passar e entender mais elas.
realmente tem que haver um planejamento aí da agenda para que eu consiga cumprir com todas as minhas funções. O que dentro da nossa profissão requer muito que a gente tenha um estudo contínuo. Então, para atender uma cliente de uma forma personalizada, eu tenho que estar sempre estudando caso a caso. Então, eu faço um planejamento onde diariamente eu consigo estudar em torno de 1 a 2 horas, seja no período ou antes, depois que eu acordo, ou antes de dormir, eu consigo fazer esse momento de estudo. E aí, nos intervalos, eu tiro para planejar. Então, geralmente eu tiro 2 horas do dia a 3 horas para fazer esse planejamento e o restante das horas eu tiro para atender. Meus planos para o futuro são vários, com certeza. Nós iniciamos no ano passado um movimento chamado Café, Vinho e Estilo, que é um movimento de empatia e acolhimento para as dores da mulher moderna. Esse movimento, eu quero muito que ele se expanda e se torne uma comunidade. Além disso, eu tenho um outro plano, que é o nosso espaço fixo, mas não é apenas um espaço. É um local realmente que vai surpreender todas as pessoas que entrarem nele, mas esse eu não posso dar muito spoiler. Conselho que eu daria para quem deseja trabalhar com um serviço de consultoria de imagem e estilo é ter paciência, porque construir uma cartela de clientes leva tempo. Serviço de consultoria de imagem não é como a venda de um produto que você coloca na prateleira, o cliente que não te conhece vai lá, pega, compra, paga e tchau. É um serviço que você tem que construir relacionamento, construir amizade, construir também confiança, principalmente. Eu acho que o serviço, eu acho que o consultor, ele tem que construir confiança para vender os serviços. Então, o conselho que eu dou é investir em relacionamentos. Invista em relacionamentos, tenha paciência para construir uma cartela de clientes longa e invista em você. Acho que o mais importante também é você investir em você, na sua comunicação, na sua oratória, na sua imagem, sem dúvidas alguma, e perseverança. Hoje eu me sinto realizada no que eu faço porque não é sobre roupas, né? É sobre transformação de vidas. E não tem nada que compense, né, de ver uma mulher segura, confiante e bem sucedida. Estamos de volta com o programa Meu Negócio Nômade. Hoje a gente acompanha o dia a dia da personal stylist Tiara Mendes. No primeiro bloco, mostramos os pontos principais do que é realmente uma consultoria de estilo. Agora, vamos acompanhá-la em uma sessão. Vejam só. Acabei de chegar aqui na casa da cliente. Hoje nós vamos realizar o teste de cor dela. Essa é uma consultoria completa, então além disso, vamos conversar um pouco sobre o questionário, né, que ela já respondeu, e eu também vou dar o resultado do visagismo, que é uma outra etapa da consultoria que nós já realizamos. Essa é uma consultoria completa, né, que engloba uma análise de todo o visual da cliente, né? Então a gente analisou tanto a parte do rosto, né? Então vamos fazer mudanças de cabelo, cortes de cabelo, maquiagem, acessórios, quanto também na parte do corpo. Então essa cliente, ela está numa transição de carreira, né? Então ela está fazendo uma mudança, ela está passando por um processo de mudança e a gente vai realizar isso e conversar hoje sobre os pontos mais importantes que ela quer estar trabalhando. O
serviço de consultoria de imagem, ele é muito mais do que um processo de mudança visual. Ele é um processo que ele acontece de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Então, é um processo que ele engloba muito a questão do autoconhecimento. Então, a gente faz perguntas muito pontuais com relação ao objetivo de imagem do cliente. Então, a gente trabalha muito o que o cliente quer. Então, eu, como consultora de imagem, vou guiar, vou dirigir o trabalho com as técnicas, com o conhecimento que eu tenho. Mas quem vai dizer como que o cliente vai ficar é ele. A gente tem uma frase que a gente costuma falar, que é: se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, quanto mais consciência o cliente tem de onde ele quer chegar, da imagem que ele quer transmitir, o que ele quer comunicar através da sua aparência, mais assertivo é o nosso trabalho. Ei, Andréia, tudo bem? Bom dia! tudo bem, meu amor? Preparada para o nosso atendimento de hoje? Ai, ansiosa. Fica à Então. vontade. Obrigada, com licença. Então, André, hoje a gente vai realizar o teste de cor e também eu vou te dar um feedback da análise do visagismo, né? Eu já tinha te pedido as fotos, você já preencheu o questionário, a gente vai conversar um pouquinho também sobre o questionário, eu quero te ouvir um pouco mais para entender ainda profundamente a história que você quer contar, né? Que o protagonista aqui da nossa consultoria é essa história que você quer contar a partir de hoje, a partir, né, desse processo que você está vivendo, tá bom? Maravilha. Vamos Onde a gente iniciar? fica? Na mesa, no sofá? Onde você prefere? A gente pode iniciar aqui na mesa e depois a gente faz o teste de cor ali mais próximo da janela. Tá. Eu vou te explicar tudo como funciona, tá bom? Pode ficar à vontade. Tranquila. Obrigada, com licença. A gente estava conversando sobre o teu questionário. Você fala o seguinte, você quer comunicar mais feminilidade. Uhum. Cada pessoa, dependendo da cultura, de onde ela cresceu, né, tem um significado diferente para algumas palavras. Eu quero que você me fale o que significa feminilidade, ou ser uma mulher mais feminina para você, para que eu consiga entender mais esse processo e a gente possa ser mais assertiva. Me conta um pouquinho. Tiara, eu tenho observado, não só a mim, mas as mulheres como um todo, como eu trabalho especificamente com o universo feminino, que as mulheres elas estão com uma necessidade muito grande de mostrar força. E nós já temos uma força interna, natural. E a gente pode sim ter força para desempenhar um bom trabalho, para cuidar da nossa família, mas eu vejo que as mulheres estão perdendo seu lado feminino. E eu comecei a perder o meu. Assim que a gente fecha a consultoria, eu aplico um questionário, né, para a cliente ela se conhecer um pouco mais e pensar um pouco, refletir sobre o que ela quer comunicar. Aqui a gente tem uma pasta da Andréia com todos os dados, as informações que ela me passou do questionário dela. Então eu imprimi todas as informações aqui, então eu estou a par de tudo que ela quer comunicar. E aqui é o material digital que eu preparei para apresentar para ela. É o material onde eu vou estar colocando toda a estratégia de imagem dela. A partir de agora, o material que eu preparei, eu vou apresentar para ela e, sendo aprovado, a gente parte para a ação. A ação seria a gente fazer o Closet Clean, que é um detox de guarda-roupa, onde a gente vai ver as peças que precisam ser retiradas e as peças que vão ficar e o que cada peça vai também comunicar no corpo dela, as cores, as linhas, as formas, as texturas também, do que ela quer comunicar a partir de agora. E a gente vai partir também para a parte de compras, é uma experiência que ela tem em lojas, onde eu vou apresentar algumas marcas que comuniquem, né, esse desejo de imagem dela e ela vai ficar à vontade para estar adquirindo essas peças, complementando o que já ficou no closet, no guarda-roupa dela. E a parte final, que é a montagem de looks, onde a gente realmente coloca todo o plano em ação, colocando o que a gente viu em imagens na pessoa da Andréia. Apresentar aqui a estratégia do que a gente já montou
baseado em todas as informações ficou lindo. que você me deu, tá bom? Então, primeiro, eu sempre costumo dar uma introdução para falar um pouco que a história que você quer contar, ela tem muito a ver com quem você é, né? Como você quer comunicar, como nós comunicamos e como nós vivemos. Então, como você está, né, se preparando para viver uma nova história, né, para viver um novo momento de vida, isso também, o seu estilo, o seu guarda-roupa, ele vai acompanhar essa trajetória. Não tem como, André, a gente mudar, né, fazer uma transição, seja de carreira, seja uma mudança de estado civil, seja uma mudança de país, que seja, sem que o nosso guarda-roupa acompanhe junto. Verdade. Fica algo desconecto. Você concorda? Como eu acabei de te falar, para o nosso serviço ser ainda mais personalizado, ou seja, não é um copia e cola, a gente traz essas referências suas, que é o que você me trouxe, como referências de viagens, hotéis, paisagens, decorações que mais te encantam. Daí a gente consegue fazer algo realmente personalizado só para você. E é o que a gente colocou aqui, né, o mood board, é exatamente esse humor, né, que você quer transmitir através das roupas e através da sua imagem, tá? E aí a gente começa do ponto de partida, né, que é o ponto inicial, o ponto atual que você me trouxe. Como é que você quer, né, começar mudando exatamente pelo rosto, né? E o rosto, ele representa 80% da nossa comunicação, né, visual, porque todas as nossas expressões, elas estão no rosto, né? Quando eu conheci a Tiara Mendes, eu não tive dúvidas nenhuma que ela é uma profissional extremamente capacitada. Isso começou numa live há 1 ano atrás, no mês da mulher. A convite dela, nós unimos a minha expertise, que é comunicação e oratória, e a expertise dela, que é essa questão do posicionamento através da vestimenta. E durante aquela live, a minha mente foi longe. Eu falei, gente, peraí, ela tá falando coisas que eu preciso para mim. E foi quando eu a procurei para poder passar por essa análise. E o resultado, eu acredito que ele vai ser fantástico, porque eu estou no momento de ressignificar algumas coisas em relação ao meu posicionamento. Eu sou uma mulher com uma característica dominante e influente. Então, eu passo muita força, muita razão, e a verdade é que eu quero sim continuar sendo uma mulher forte, mas antes de forte, eu quero ser uma mulher feminina. Eu quero poder somar o meu lado forte a um posicionamento feminino, porque essa é a verdadeira força que a mulher tem que ter. Uma força que agrega sem competir com o homem. Porque quando a gente compete, a gente acaba tendo ruídos, e quando a gente soma a energia feminina com a energia masculina, os ambientes familiares, os ambientes profissionais, os ambientes sociais, todos eles ganham com isso. Competição não é ideal para ninguém, somar sim. Então, uma mulher forte, feminina, ela vai conseguir resultados muito melhores e do lado de homens muito fortes. Nos próximos dias eu vou passar por uma transformação geográfica, pessoal e profissional muito grande. Talvez a maior transformação, a maior mudança que eu já tive em toda a minha vida nesses anos todos. E eu quero levar comigo essa Andréia que eu tanto desejo, sabe? Essa Andréia forte, mas essa Andréia que exala feminilidade. Essa Andréia que tem esse equilíbrio da empatia, da doçura, da amabilidade. Então, eu tenho certeza que esse momento com a Tiara vai contribuir bastante para essa real essência que eu quero reencontrar. Porque durante todos esses anos de trabalho, eu acabei me perdendo. Eu me tornei uma mulher muito forte. E cadê aquela Andréia doce, feminina, amável? Eu quero resgatá-la. E esse foi o primeiro passo, procurar a Tiara.